Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. E hoje um vídeo muito importante, eu vou fazer a comparação de duas bíblias de estudo que contêm comentários de dois grandes homens de Deus. Pastores, escritores, teólogos, que de fato influenciaram gerações. E cerca aí de 300 anos depois, eles continuam influenciando os cristãos dos nossos dias atuais. Vamos fazer a comparação da Bíblia de Estudo Matthew Henry com a Bíblia de Estudo John Wesley. Olha só, duas publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, por que eu vou fazer a comparação dessas duas Bíblias de Estudo? Porque os autores das notas de estudo, eles viveram há muitos anos atrás. Então eu quero fazer essa comparação, trazendo um pouquinho aí de John Wesley, que foi um dos grandes evangelistas que nós tivemos em todos os tempos, né? Ele foi o fundador do movimento metodista, ou da igreja metodista, né? Trouxe assim, uma dinâmica muito interessante, principalmente na questão da santidade, principalmente na questão do arminianismo também. Ele foi um grande defensor do arminianismo. E Matthew Henry, sem dúvida alguma, um grande pastor, né? Nós já mostramos aqui no canal tanto a Bíblia de estudo dele como o comentário bíblico, que é extremamente exaustivo. Matthew Henry, ele foi pastor presbiteriano, um grande homem de Deus, quase contemporâneo de John Wesley, tá? Só que Matthew Henry, ele viveu um pouquinho antes que o John Wesley, mas ambos continuam influenciando os nossos cristãos hoje, os nossos irmãos cristãos dos dias atuais. Então vamos deixar de conversa e vamos ali fazer a comparação dessas duas grandiosas Bíblias de estudo que nós temos aqui no mercado. Então, aqui nós estamos com as nossas duas Bíblias de estudo, Bíblia de estudo Matthew Henry, Bíblia de Estudo John Wesley. Ambas foram publicadas pela SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, logo de cara a gente já percebe uma diferença na tradução de cada uma delas. A Bíblia de Estudo Matthew Henry leva o texto Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia de Estudo de John Wesley leva o texto NAA, a Nova Almeida Atualizada. Tá? Então são textos aí diferentes. A questão da capa, o material é praticamente o mesmo, é aquele couro sintético. Embora, olha só, ambas são muito bem trabalhadas. A gente tem aqui um baixo relevo, um desenho. A de John Wesley tem aqui lateralmente também algumas letras aqui em baixo relevo. A gente tem um brasão aqui no meio, né? Então as capas são muito bem trabalhadas. Na Bíblia Matthew Henry, nós encontramos essa capa preta de John Wesley, tanto na cor vermelha como na cor preta. Na descrição do vídeo tem o link dessas duas Bíblias, caso vocês queiram adquirir, tá bom? Bom, questão da grossura. A Bíblia de Estudo Matthew Henry, ela tem mais páginas, ela tem 2.160 páginas. Já a Bíblia de Estudo de John Wesley tem pouco mais de 1.900 páginas. Então, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, ela tem mais páginas. O tamanho praticamente o mesmo, a altura e a questão da largura também é a mesma. Duas fitinhas de marcação de página para as duas. E há uma diferença na questão da folha, uma pequena diferença, tá? A folha da Bíblia de Estudo de John Wesley, o material da folha, é um material um pouco melhor, tá? É uma folha um pouquinho mais grossa. Já na Bíblia de Estudo Matthew Henry, é aquela folha mais para o lado do material reciclável. Embora essa Bíblia de Estudo Matthew Henry, ela anteriormente foi publicada pela editora Central Gospel. A qualidade do papel era bem inferior. Na edição publicada pela SBB, a folha é um pouco melhor, mas ainda assim é aquela folha meio material reciclável. Então, o material da folha da Bíblia de Estudo de John Wesley é melhor, tá bom? É melhor. Bom, vamos então fazer aqui uma análise das duas Bíblias. Vamos começar pela Bíblia de Estudo Matthew Henry. Como eu disse para vocês, leva o texto Almeida Revista e Corrigida, encadernação
muito boa, que a gente tem primeiro uma parte de dedicatória, primeira folha de rosto. Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, tanto da edição aqui, né, tanto da Sociedade Bíblica do Brasil, como da Central Gospel. Porque essa Bíblia, ela primeiro foi publicada aqui no Brasil pela Central Gospel, tá bom? E a SBB agora está publicando esse material. Bom, aqui a gente tem um sumário, uma biografia de Matthew Henry, que viveu entre 1662 e 1714. Então aqui tem uma biografia muito importante dele, uma introdução à Bíblia e também a edição brasileira. E aí nós já entramos no conteúdo do texto bíblico. A gente tem pequenas introduções ao longo antes de cada livro, né, da Bíblia, e depois a gente tem o texto bíblico. Então, geralmente as introduções, elas contêm autor, data, propósito, tema principal. Não são introduções tão exaustivas. Texto bíblico em 2 colunas, verso embaixo de verso, abaixo do texto bíblico referências cruzadas, e abaixo das referências cruzadas as famosas notas de estudo de rodapé. O interessante é que o tamanho da letra é um tamanho confortável, não é uma letra pequena, os versículos estão num tamanho até bem visíveis. Aqui na parte, na bordinha, aqui bem na pontinha da página, nome do livro, número do capítulo. Além das notas de estudo, a gente encontra alguns quadros também com estudos. É uma Bíblia em 2 cores, preto e branco, tá bom? E também cinza, né? Uma cor mais puxada para o cinza, mas em preto e branco. Olha só, a gente tem muitas notas de rodapé. Geralmente, como funcionam as notas, né? Por exemplo, Gênesis 2, versículo 8. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Isso, agora vai dar para ver direitinho. Então aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu pego aqui. Gênesis... Vamos pegar aqui do lado... Isso, desse lado aqui é mais fácil. Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então, eles pegaram, né, uma parte do versículo, coloca aqui de uma forma destacada, em negrito, e aí trazem o comentário. Geralmente é um comentário mais expositivo, se for analisar bem, porém o foco dos comentários dessa Bíblia é a aplicação pessoal e a parte devocional. Então aqui tem um comentário, vou ler para vocês. O homem é constituído de corpo e alma, um corpo feito de terra e alma racional e imortal feita do sopro celeste. Nesses versículos temos a provisão feita para a felicidade de ambos. Seu Criador criou para deixá-lo feliz, se ele conseguisse manter-se assim e soubesse que estava bem. O lugar indicado como residência de Adão era um jardim, não uma casa de mármore, um palácio coberto de ouro, mas sim um jardim, equipado e adornado pela natureza e não pela arte. O céu era o teto da casa de Adão, e o teto nunca foi curiosamente forrado e pintado dessa maneira. A terra era o seu piso e as árvores eram o seu lugar de retiro. Sobre elas estava sua sala de jantar e seu quarto de descanso, e nunca houve cômodos tão belos quanto estes. Nem os cômodos de Salomão, com toda a sua glória, eram arrumados dessa forma. Então vocês entendem que ele traz uma exposição, né? Ele vai falar do texto, porém sempre com o foco de aplicar o texto em nossas vidas. Então, nisso, Matthew Henry, ele foi muito bem. Deixa eu voltar aqui ao tamanho certinho. Isso, agora está tudo bacana. Bom, vamos dar continuidade. Então, olha só, tem muitas notas de rodapé, muitas notas de estudo. É legal que ao longo do texto também a gente encontra, olha só, ao longo das notas de rodapé, Cristo em Gênesis. Então aqui, olha só, é um estudo, é um quadro bem assim, expositivo, vamos dizer assim. Perceba que aqui há 3 coisas relativas a Cristo. 1, sua encarnação. 2, seus sofrimentos e morte. 3, sua vitória sobre Satanás. Então, uma Bíblia que vai trabalhar ambas as formas, tá bom? Tanto a parte expositiva como também a parte de aplicação pessoal, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui na Bíblia Matthew Henry. E agora eu quero mostrar a Bíblia de John Wesley, né?
que é uma Bíblia também muito bacana, muito legal, publicada pela SBB. Bom, aqui a gente tem uma encadernação muito boa, muito bonita, o selo pessoal de John Wesley, que é aquele símbolo, aquela parte de dedicatória, folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, índice, introduções ou introdução Bíblia de Estudo de John Wesley. Então aqui tem uma introdução muito legal. Você já percebe que é uma diagramação diferente da outra Bíblia, não é uma diagramação em duas cores. Então aqui a gente tem uma cor voltada para o marrom, né? Ela tem uma apresentação também, a Nova Almeida atualizada, que é a tradução. Colaborações e contribuições, pessoal lá da Igreja Metodista e das igrejas que seguem uma linha wesleyana. Antigo Testamento. Então aqui a gente tem uma imagem do John Wesley, notas explicativas sobre o Antigo Testamento de John Wesley. Então olha só, a gente tem aqui uma introdução ao Antigo Testamento e ela tem introduções aos livros, tá? Texto bíblico em 2 colunas também, como vocês já percebem. A introdução é uma introdução bem geral, tá? Não segue um padrão assim igual a Bíblia Matthew Henry. Notas de estudo também em 2 colunas. Abaixo do texto bíblico a gente tem algumas referências cruzadas. O tamanho da letra também é muito confortável. Não é verso embaixo de verso, é texto corrido. O tamanho do versículo é bem visível. Aqui também a gente tem o nome do livro, o número do capítulo. E o interessante é que ela tem ao longo do texto esses quadros com cores diferentes, falando de determinados assuntos, né, que John Wesley ele abordou ou defende, sejam teológicos, sejam interpretativos. Bom, as notas de estudo também seguem o mesmo padrão na questão de colocar partes dos versículos ao longo dos comentários. Então, por exemplo, o versículo 24, né, diz assim: Disse Deus que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, né, segundo a sua espécie. E aqui no comentário, olha só, que a terra produza, ou seja, deixe que essas criaturas venham à existência sobre a terra e a partir delas, segundo a sua respectiva espécie. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à Bíblia de Estudo de John Wesley, ela é uma Bíblia que vai trabalhar temas teológicos, só que é aquela Bíblia que traz boas notas de estudo explicativas sobre o texto. Mas o intuito dela aqui, embora John Wesley também ele tende a fazer como Matthew Henry. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o comentário de Gênesis 2, versículo 8. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, o versículo 8, ele vai falar aqui até o 15, né? O homem é constituído por corpo e alma, um corpo feito de terra e alma racional e mortal. Nestes versículos vemos Deus providenciando para que tanto o corpo quanto a alma fossem felizes. A parte humana que está associada aos sentidos ficou alegre quando o homem foi colocado no paraíso de Deus. A parte espiritual foi alegrada quando fez uma aliança com Deus. Temos, portanto, aqui uma descrição do Jardim do Éden, que foi projetado como palácio do seu príncipe, o homem. O narrador inspirado que conta este relato escrevendo primeiro para os judeus e calculando sua narrativa para a jovem igreja. Olha que interessante, né? Ele vai associando com a igreja. Descreve as coisas por sua aparência externa, deixando os mistérios aqui escondidos para ser descobertos por futuros lampejos da graça divina. Interessante, nota muito interessante aqui, né? Então, é uma Bíblia teológica também, é uma Bíblia bem explicativa, porque John Wesley era um pastor, um evangelista, né? Então, o evangelista, ele procura, em toda a sua, vamos dizer assim, né? Em todo o seu desenvolvimento explicativo, ele procura ser o mais claro possível, né? Então, John Wesley ele tinha uma linguagem bem assim acessível ao povo, né? Então, é o foco dessa Bíblia, é a maneira como ela tende a trabalhar, tá bom? Então, a gente vê aqui que é um padrão, olha só,
o comentário de Gênesis 6:8, né? Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Isso comprova a justiça de Deus em seu descontentamento com o mundo, pois mostra que ele examinou cuidadosamente o caráter de cada pessoa antes de pronunciar a condenação de todos. Quando o Senhor encontrou um homem bom, sorriu para ele. Então também tem um caráter devocional, sim, tá? Então uma Bíblia mais geral, como a gente já percebeu aqui. Na questão de quantidade de nota, a gente percebe, olha só, no Antigo Testamento não tem tantas notas de estudo, notas de rodapé. Tá? O padrão é esse, texto bíblico, 2 colunas, referências cruzadas abaixo, notas de rodapé com estudos abaixo. Ela não tem mais assim outros artigos ao longo do texto, a não ser aqueles quadros que a gente já identificou. Olha só, aqui a gente tem 2 Crônicas, a não ser aqueles quadros, deixa eu ver se eu acho algum aqui, mas aqui a gente tem, por exemplo, 2 Crônicas capítulo 15, né, Reforma. Então, algumas explicações vindas aí da linha de pensamento de John Wesley. Então, aqui, olha só, quantidade de notas de estudo, poucas notas. Então, são 2 Bíblias que seguem o mesmo padrão de desenvolvimento com relação à forma como eles colocaram o conteúdo. Embora a diagramação um pouco diferente, a maneira como os autores, no caso John Wesley e Matthew Henry, comentam, também tem um viés diferente. Lembrando que John Wesley era arminiano, John Wesley ele seguia uma linha mais assim popular. Matthew Henry, embora reformado, mas aqui na Bíblia ele não vai assim adentrar muito, ele era um cara mais didático, era um cara mais assim... John Wesley, o Matthew Henry escreveu um comentário bíblico bem exaustivo, né? Então ele já tinha uma linha assim bem organizada para poder estar trabalhando e desenvolvendo os seus comentários, tá bom? Bom, comparando um pouquinho a questão da quantidade de notas, até mesmo no Antigo Testamento a gente percebe que a do Matthew Henry tem muito mais notas que a Bíblia de John Wesley. Quando a gente vai para o Novo Testamento, deixa eu dar uma... Olha só, aqui a gente chega em Mateus. Bom, Mateus capítulo 1. A gente não tem muita coisa, tá? É basicamente texto bíblico e os comentários. Então aqui Malaquias 4, o Novo Testamento. Nós já entramos no Evangelho de Mateus com a introdução padrão, tá? Mas olha só, a quantidade de notas de rodapé. Já de John Wesley, vamos lá, olha só. A gente finaliza Malaquias, a gente tem notas explicativas do Novo Testamento também, isso é um diferencial, tá? Um diferencial importantíssimo. E aí nós entramos no Evangelho segundo Mateus. Olha só, introdução bem interessante. A gente tem uma boa quantidade de notas, mas quando a gente vai caminhando no texto, se a gente for comparar aqui com a do Matthew Henry, de uma forma geral, no Novo Testamento, do Matthew Henry tem uma quantidade grande de notas, olha só. E o tamanho da letra também é menor, né, das notas. Isso mostra que as notas são bem mais assim exaustivas. Vamos passar aqui para João, Mateus 27. Olha só em Marcos, né? Lucas. Lucas 22, aí que nós estamos em João capítulo 8, né? Vamos aqui em João 14, vamos fazer uma comparação. Olha só, João capítulo 11, 12, 13, 14. Então, olha, a gente está no 13 ainda, né? Agora sim, 14. Então, olha só. Tudo isso aqui é nota de estudo. E aqui a gente tem as notas do 14. Bom, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, eu quero mostrar para vocês uma outra particularidade. Ela não tem concordância bíblica, ela não tem recursos ao final. Olha só, a gente chega aqui em Apocalipse 22, encerrou, não tem mais nada. Então a Bíblia que foca mais na questão dos comentários. Já a Bíblia de Estudo de John Wesley, a gente tem, após finalizar o texto bíblico, Apocalipse 21, a gente tem alguns auxílios. Por exemplo, concordância bíblica. Ela tem, tá? Isso também é um diferencial muito grande. Concordância bíblica da tradução NAA.
E depois a gente tem também os sermões de John Wesley, né? Tem aqui um site que você pode acessar e todos os sermões dele, olha só. Matthew Henry também ele escreveu muita coisa, mas ali na Bíblia a gente não encontra as referências disso. Depois a gente tem um índice de assuntos, que também é muito interessante, para você encontrar algum determinado assunto na Bíblia. E aí finalizamos com aquela folha de propaganda da SBB. Então são duas Bíblias extraordinárias, Bíblias assim bem intencionais, que trabalham de forma diferente, mas que são muito parecidas também, tá? Então, a gente percebe John Wesley, que viveu aí um pouco depois de Matthew Henry. Eles foram, assim, pessoas importantíssimas no tempo deles, né? Mas continuam também influenciando as gerações atuais por meio daquilo que eles escreveram, né, com base no texto bíblico, tá bom? Então, Bíblia de Estudo Matthew Henry, Bíblia de Estudo de John Wesley, é o vídeo comparativo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.